Já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, ainda espero a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo que preciso, com o que eu tenho eu vivo, de mansinho lá vou eu. Se as coisas não saem do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu e sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Obrigado. Bem, boa tarde a todos. Hoje a gente vai bater um papo sobre o regime militar brasileiro e a gente vai trabalhar a parte histórica, econômica e cultural, evidentemente, né? Então é uma conversa que a gente vai fazer 21 anos em 2 horas, não é isso, Miquiles? Então a gente pretende aprofundar ao máximo que a gente puder, né? E ao mesmo tempo a gente fazer aqui um leque grande para que a gente possa abordar todos os eixos que o Enem cobra da gente, né? Bora lá? Gente, então é o seguinte, boa tarde a todos, tá? Uma aula que merece esse diferencial pelo tema, a importância do tema, tá? Nós estamos ainda saindo de um processo transitório, tá? E sempre que a gente for falar de ditadura militar, é bom lembrar uma coisa que ajuda você a entender por que ela aconteceu. A gente está dentro do contexto da Guerra Fria, tá? A gente não pode olhar a política, a história política do Brasil e esquecer que o Brasil está inserido no mundo. A América, os Estados Unidos, propriamente dito, tinha um plano de controle político do continente americano, de perseguição a grupos de esquerda, tá? E a ditadura militar no Brasil, ela não é isolada. Aconteceu ditadura militar no Brasil, no Chile, na Argentina, tá certo? Esses golpes militares que aconteceram na América Latina, eles têm ligação um com o outro. Então o Brasil não está sozinho e a gente nunca pode estudar a ditadura militar brasileira olhando só pra gente, tá? A gente tem que olhar o contexto onde ela está inserida. Então a primeira coisa que você tem que lembrar na sua mente, nós estamos falando do período da Guerra Fria. E a Guerra Fria tem fases, tá? Cada década, ela tem inclusive momentos onde ela está mais forte na Ásia, mais forte na África. E os anos 60, a América é um grande foco, por causa de Cuba, crise dos mísseis e outros fatores, tá? Quando você trabalha essa questão cultural brasileira, Marcelino, ele propositadamente começou com samba, mas não foi só para fazer uma abertura e animação. A gente está vivenciando o final dos anos 40. Lembremos que o samba e o futebol foram 2 fatores fundamentais na popularização do regime de Getúlio Vargas no Brasil, né? Quando ele cria junto com Ari Barroso a ideia de um samba exaltação, cunhando exatamente uma expressão nacionalista brasileira. Em 38 a gente tem o Aquarela do Brasil. Nós temos o senhor Vargas, a partir da década de 30, financiando as escolas de samba no Brasil, fazendo com que uma música marginal brasileira até então, ela descesse o morro e pudesse ser executada
nas grandes avenidas, na Praça 11, no Rio de Janeiro, onde aí sim se desencadearia as escolas de samba e os grandes desfiles. Então os anos 30, ele é marcado por uma transição interessante, essa ideia do populismo, o fim de uma oligarquia café com leite, findada com a crise de 29, nesse processo transitório, a centralização política exercida pelo Vargas. A gente está agora, nesse momento, discutindo a PEC, a proposta de emenda constitucional da terceirização no Brasil. Lembremos que a CLT, uma obra de Getúlio Dornelles Vargas, ela cria todo um processo de consolidação trabalhista, garantindo direitos para nós trabalhadores. Então o Vargas, ele é o presidente brasileiro durante a Segunda Grande Guerra Mundial. O Vargas é o cara que, juntamente com o Ex Bank, financiado pelo governo americano de Franklin Delano Roosevelt, estabelecerá no Brasil o início da nossa industrialização. E aí a gente caminha em 45 com o fim do Estado Novo. Com o fim do Estado Novo vem um processo exatamente de americanização, inclusive cultural brasileira. A gente não pode esquecer, né, Miquiles, que quando a gente fala da cultura brasileira, nos anos 30, havia a política da boa vizinhança, em que o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, ele vai tentar fazer um big stick, né, na América Latina, só que ao invés de usar a força, ele vai tentar entrelaçar as culturas. E aí vem a ideia de Walt Disney, né? A ideia da gente exportar Carmen Miranda, a ideia da gente levar o samba brasileiro até Hollywood, a ideia da gente se aproximar culturalmente dos Estados Unidos. E é nesse contexto histórico que a gente vai desencadear no Brasil uma mudança de concepção. O samba, embora agora tocado nas rádios, embora agora financiado pelo Estado, ele ainda é visto com certo preconceito pelas elites no Brasil. E nesse contexto, essa música afro-brasileira, ela vai passar por um processo de mistura, digamos assim, com a música afro-americana. E dessa miscigenação cultural, a gente vai ter um momento de crescimento, de enriquecimento, em que o nosso samba, ele vai ter uma cadência diferenciada. Lembremos que também nessa época havia um momento de ouro da rádio no Brasil. As músicas de rádio era aquele samba canção rasgado, escrachado, de amor. Hoje o pessoal chama de, como é a moda agora? A sofrência, né? Sofrência. Pronto. Essa sofrência era dos anos 30 no Brasil, certo? Se tocava demais, Dalva de Oliveira, enfim. Então as músicas de dor de cotovelo tocavam muito. E aí vem um samba que é uma música alegre, inclusive uma música malandra, em que o próprio Vargas, através do seu sistema de propaganda, ele tenta coibir as músicas malandras, né? Um episódio histórico, isso é sobre o bonde, né? Que era o bonde de São Januário, o nome da música oficialmente, mas que ela foi composta para ser chamada de bonde dos otários, que eram os trabalhadores que saíam 5 horas da manhã para trabalhar nas fábricas. Lembremos a Companhia Siderúrgica Nacional Volta Redonda 41, certo? Então eles saíam de manhãzinha para trabalhar em péssimas condições, enriquecendo exatamente as elites. E ali o compositor chamou a música de bonde dos otários. E o Vargas proibiu, disse que se fosse dessa forma não seria executada nas rádios, consequentemente ele não receberia o cachê das rádios. Então ele trocou o título, botando, né, o bonde de São Januário, o bonde do trabalhador, e fez pequenas alterações para que a música passasse pelo sistema de imprensa. Então o samba, ele era marginalizado, o samba, ele era controlado. O futebol foi usado como política por Vargas para massificar, para popularizar o seu regime. Isso é fato, certo? Agora, como fazer essa música chegar aos ouvidos da população sem tanto preconceito? Porque aqui no Brasil ainda hoje, um dia desse eu ouvia o Erasmo Carlos dizer uma coisa interessante. Ele dizia, a gente já falava sobre meio ambiente nos anos 60, Tom Jobim falava muito sobre meio ambiente nos anos 60. As músicas de Tom Jobim, elas tinham um caráter muito urbanístico, paisagístico, né? O Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é a cara do Tom Jobim. Então,
A gente já falava sobre a importância do meio ambiente nos anos 60 e ninguém dava importância. Por quê? Porque naquela época desenvolver as indústrias, poluir era mais importante. Por que era mais importante? Porque era coisa americana. Depois dos anos 70 que os americanos, com medo de perder recursos, falam sobre o meio ambiente, a gente começa agora a defender uma política ambientalista. Então, tudo que vem de fora é melhor do que aquilo que é produzido internamente. É assim que se funciona, né, a história desse Brasil. Se valoriza demais o que é de fora. E nessa sobrevalorização, a música afro-americana, ela passa a ser misturada com a música afro-brasileira. E nessa mistura do jazz com o samba, surgirá uma nova essência, que é a nossa bossa nova, tá? Mas quando eu falo em bossa nova, eu me lembro de um presidente, que a gente vai ter que falar antes da ditadura, o senhor Juscelino Kubitschek. É engraçado que muita gente me pergunta: Fernandes, por que o JK, o cara que construiu Brasília, o cara que abriu as portas do Brasil para essas multinacionais, o cara que queria fazer os 50 anos em 5, ele é chamado de presidente bossa nova? A expressão bossa nova, ela vai ser esculpida, ela vai ser cunhada nos anos 40 pelo jovem. A expressão bossa quer dizer o seu jeito de ser, é a sua essência. Cada um de vocês tem a sua bossa. E é uma bossa nova porque eu tenho uma nova cara da juventude. A gente estaria até os anos 30, 40 muito ligado a uma cultura de Paris, francesa, europeísta. E a partir dos anos 30, a gente vai começar a ter uma expressão diferenciada. O jovem já não queria mais dar continuidade a uma cultura, a um estilo de música, um estilo de vida do seu avô, do seu pai. A gente iniciava esse momento pós-45 de mudanças, como dizia o Miquiles, globalizadas. E entre essas mudanças, a música. O jovem não queria mais a sofrência, ele não queria mais a cultura francesa, ele queria uma música alegre, mas ao mesmo tempo que essa música alegre, ela não tivesse sendo vindo do morro do Rio de Janeiro, de uma música de pobre. O preconceito era muito forte na época. Então eles deram um toque a esse samba diferenciado, um toque americanizado. E aí surgiu essa bossa nova, ou seja, um novo jeito de ser da juventude. É uma nova juventude nos anos 50. JK, o presidente bossa nova, quer dizer um presidente diferente. Um presidente que iria modernizar o Brasil, que iria trazer para o Brasil desenvolvimentismo para o interior. Eis a ideia da construção de Brasília. Toque para a gente sobre essa bossa. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, também passa sozinha. Ah, se ela soubesse, quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade,
Realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com este negócio de você viver sem mim. Não quero mais este negócio de você viver assim. Vamos deixar deste negócio de você viver sem mim. Obrigado. Vamos lá. Boa tarde de novo. Vamos nesse ritmo aí. Vai ser, quando você vê, a gente já falou de todo esse processo aqui e assistindo o show de menino Marcelino. Vamos lá. Seguinte, para entender o governo do Juscelino, para a gente montar o governo que vai ser derrubado pelo regime militar, vamos só lembrar uma coisa. O Juscelino é o primeiro presidente que sucede, tá, a vinda de Vargas. Vargas sai de forma traumática do Brasil, tá? Não só do governo, mas da nossa vida social, num suicídio, tá certo? Retratado ano passado no filme com Tony Ramos, né? Um filme que mais do que é recomendado para vocês, tá certo? Do Getúlio. O filme, inclusive, ele só se passa no mês de agosto, que é o mês onde a crise política do governo Vargas está tão alta, que quem assistiu o filme fica até na dúvida como é que ele não morreu do coração antes de dar o tiro no próprio coração, de tanta tensão política da época, tá certo? Então assim, quando Vargas se matou, a gente não tinha uma herança política de quem é o sucessor dele, porque Vargas se matou e criou um problema. Ele estava sendo acusado de corrupção, o irmão dele é acusado de corrupção, vários familiares envolvidos, tá certo? Até funcionários pessoais de Vargas com riquezas pessoais incompatíveis com o salário, tá? Problemas da família de Vargas sendo colocados, tá? A mulher de Vargas acabou sabendo pela imprensa as amantes de Vargas, por isso que quem assiste o filme deve ter notado que a mulher dele quase não fala com ele no filme. O filme não fala disso, mas ela estava sabendo das amantes, a imprensa começou a noticiar isso. Então eles nem se falavam mais. Vargas estava manchado como homem de família, como político. E naquele momento a gente sabe que quando um político ele está muito mal, é normal os outros políticos fazerem o quê? Isolar. Todo mundo se afasta. Então Vargas estava sem aliados. Quem quer se aliar a um corrupto que é um homem difamado por toda a imprensa, tá? Então a morte dele, somado ainda o fato de que ele era suspeito da morte de um militar, tá? Na tentativa de assassinato do Carlos Lacerda, o jornalista que criticava Vargas. Lacerda sofreu uma tentativa de homicídio, que ficou inclusive muito estranha, porque segundo Lacerda, um pistoleiro a mando de Vargas tentou matá-lo, e Lacerda levou um tiro no pé, mas ele explicou para a polícia que ele levou um tiro do pé fugindo do local. Só que ele levou um tiro no peito do pé. Como é que você foge e leva um tiro no peito do pé, jovem? Se quando você foge o vetor do peito do pé não tem nada a ver com de onde vem a bala. Ficou até uma dúvida se menino Lacerda era o Curupira, ou se ele criou o passe do Michael Jackson, ele fugiu foi de costas, tá certo? Uma forte suspeita de que ele teria dado tiro no próprio pé, até porque ele engessou o pé, um método revolucionário de cura. Quando você leva um tiro, que você vai tirar a bala, aquilo provoca um ferimento que você tem que trocar o curativo, para não infeccionar. Pois ele engessou, tá? Para ninguém ver o calibre do tiro, que muita gente suspeita até hoje, de que não é o calibre do tiro
que foi dado contra ele, quer dizer, era outra arma, tá? Então todos esses problemas fizeram que quando Vargas morresse, quem vai ficar no lugar dele? Aí é que está. Houve uma tentativa de golpe quando Vargas saiu, por parte do vice, Café Filho, que foi afastado do poder. Entrou o presidente da Câmara, que tentou também dar o golpe, também foi afastado por motivos de saúde, e entra o presidente do Senado, numa crise política tão grande que os militares vão intervir pós-Vargas para garantir as eleições. E foi nessas eleições, a eleição mais disputada da história, até essa recente, entre Dilma e Aécio, foi a eleição mais disputada, foi a do Juscelino, tá? O Juscelino ganhou e ele entrou para a história como o presidente mais mal votado da história que já ganhou uma eleição. Ele não teve nem 35% de votos. Foram 33,7%. Lembrando que naquele tempo não havia segundo turno, então quem ganhasse, a maioria absoluta dos votos, ganhava. O segundo colocado também na casa dos 30%. E quando Juscelino assumiu, ele prometeu em campanha um projeto político que não é dele, tá? Existiam estudos econômicos que falavam de um projeto que, se um país investisse em um plano de metas, que o menino Fernandes vai especificar para vocês aqui melhor já já, se um país investisse em plano de metas durante 10 anos, ele crescia um século. Só que o mandato de presidente era de quantos? 5. O projeto dele era de quantos 10 anos? 10. Como ele ia crescer 10 anos, um século, então em 5 ele cresce 50. Por uma questão de marketing, o nome que entrou para a história não era o projeto de 5 anos que vai fazer o Brasil crescer 50. O nome de marketing político foi 50 anos em 5. Mas esse projeto era um projeto para 10 anos, para o Brasil crescer um século, que era investimento em indústria, erradicar o problema do analfabetismo e uma série de outros investimentos, tá? Que o menino Fernandes vai traçar aqui bem direitinho para vocês já já. Quando o Juscelino ganhou, continua a crise política no país? Continua, jovem. Inclusive o Juscelino prometeu em campanha, e o Juscelino é um político diferente, daí a Bossa Nova se encaixa muito bem nele, não só pela questão musical, da qual ele também gostava da Bossa Nova. O comportamento dele é diferente de todos os outros políticos. Juscelino é o primeiro presidente que aparece sorrindo, porque o político no Brasil tinha que ser aquele cara sério, tá? O santinho do político era aquela expressão fechada. Político era sério, e Juscelino aparecia bebendo, Juscelino promovia festas, Juscelino era um cara festivo, tá? Um jovem que andava com jovas, tá certo? Ele tinha várias jovas que ele levava para os eventos políticos, tá certo? Um cara que andava com desportistas, tirava foto com os artistas da época, tá certo? Ele era estourado na balada, tá? Hashtag poderoso menino Juscelino. E com um detalhe, quando ele ganhou, ele fez uma promessa de campanha, que era uma promessa da Constituição brasileira, que era levar a capital para o centro do país, para poder desenvolver o centro do país e tirar aquele foco, Rio-São Paulo, levar o desenvolvimento para a região central. Ele promete a construção de uma nova capital, que é uma coisa extremamente louvosa, se você pensar que uma obra, tá, em média no país, leva 10, 15 anos para ser concluída. Ele concluiu a capital em 4 anos. Lógico, ele não entregou Brasília toda pronta, mas ele entregou o plano piloto em 4 anos, porque quando ele começou o governo, ele ainda lançou concurso público para que as pessoas se candidatassem a desenhar Brasília, e ganhou o desenho do Lúcio Costa, que desenhou Brasília em formato de avião. Por isso até que em Brasília tem a asa norte, a asa sul, tá certo? E depois o Lúcio Costa convidou o Oscar Niemeyer para desenhar os prédios de Brasília. Brasília é uma cidade que, para quem não sabe, é patrimônio histórico do mundo, porque Brasília não copia a arquitetura de ninguém, ao contrário, Brasília é totalmente original. Ela é paga pela ONU, pela Unesco. A Brasília recebe dinheiro para conservar os seus prédios originais. E agora que o menino Oscar Niemeyer morreu recentemente, ela ganha mais força ainda de arquitetura, tá certo? Na época, questionada a arquitetura de Brasília. Por exemplo, a Catedral de Brasília não parece uma igreja comum, né? Parece uma oca de índio
E ao mesmo tempo tem a imagem de duas mãos pedindo proteção aos céus. E geralmente a catedral, ela tem uma abóbada muito parecida com aqui do estádio, que é o teto da catedral, tá? E o teto da Catedral de Brasília, para quem não sabe, quando o Oscar Niemeyer foi desenhar, pela cartografia da cidade, de onde você olhar a catedral, ela está num ponto central, que você vê o nascimento e o pôr do sol. Então quem é o teto da Catedral de Brasília? É o sol. Quer teto mais glorioso do que o próprio sol? Você de dentro da igreja, você vê o sol, você vê a lua, você vê o espaço aberto. É uma ideia de construção que hoje a gente acha comum, tá certo? Brasília já é uma das primeiras cidades do mundo a ter a ideia de ter vidros, para deixar o espaço externo em harmonia com o interno. Ela é de concreto? É, mas é um concreto com vidro, ela não é fechada, tá certo? Então essa ideia que o Juscelino traz é sob forte pressão política. Juscelino não é uma pessoa unânime, não existe unanimidade na política, tá? Então ele tem que construir uma nova ideia de Brasil. Agora, havia dinheiro no Estado brasileiro para fazer isso? Não. Vargas pegou empréstimos com os Estados Unidos, tá? E não pagou esses empréstimos, ao contrário, pegou parte desse dinheiro e criou a Petrobras, contra os interesses americanos, numa campanha do petróleo é nosso. Meu colega, ele cutucou a onça com grafite 05, meu filho, tá? Simplesmente você dizer não ao Estado americano em plena Guerra Fria, o Brasil pegou, não pagou, investiu dinheiro num projeto industrial nacional e vai sobrar para quem arcar com esse problema? Menino JK, tá? Que também vai pegar um empréstimo gigantesco e no final do mandato dele faz o quê? Não paga, abre concordata e diz o seguinte: devo, não nego, não pago porque não quero. Porque quem paga a dívida não é nacionalista. E o Brasil ficou com uma outra dívida, tá? Vou passar a palavra aqui para o Fernando, mas entenda. Getúlio Vargas deixou um país endividado para o Juscelino abriu espaço para o capital estrangeiro, mas deixou uma outra dívida. Duas dívidas consecutivas, imensas. Então entenda, quando o Jânio Quadros e o João Goulart assumirem, o Brasil tem uma dívida altíssima, com juros absurdos, e nós tínhamos uma pequena mania de pegar e não pagar. Professor, mas esse problema, na época, o Brasil não já vinha fazendo isso há muitos anos? Sim, jovem, é verdade. A gente já tinha essa mania de pegar e não pagar nossa dívida. Só tem um problema. Nós estamos na Guerra Fria e o Jânio Quadros assume em que ano de 1961? 61. Você sabe que é 61? É o ano que Cuba se tornou socialista. É um ano onde os americanos tentaram invadir Cuba e matar Fidel e fracassaram. E um dos primeiros atos de Fidel Castro foi dar o calote da dívida externa. Quem é que estava dando? O Brasil. Você acha que os americanos não associaram? Que aqui virou a casa da mãe Joana? Cuba deu o calote. E agora o Brasil? Aí todo mundo vai dar o calote. Então isso tem que parar. Vai sobrar para o Jânio Quadros, vai sobrar para o João Goulart, parte dessa herança do governo do Juscelino. Fernando vai explicar aqui para vocês como é que funcionou a parte econômica do menino JK. Arrocha, jovem. Bom, pessoal, quando a gente fala do Juscelino Kubitschek, muitas coisas conspiraram positivamente para elevar a popularidade do governo dele. Primeiro, vocês viram ali, durante a Bossa Nova, uma série de mudanças no esporte brasileiro. Maria Esther Bueno, a tenista ainda hoje consagrada como a maior tenista da história do Brasil. Vocês viram o Brasil se consagrando campeão mundial de futebol na Copa de 58. Então, o Brasil ele começa a ganhar aquele estigma de país que vai dar certo. A gente tinha uma política varguista, nacionalista, como o Miquel falou agora há pouco, a Companhia Siderúrgica Nacional, a própria Petrobras, empresas de caráter estatal nacional. Mas isso não era de interesse americano. A gente estava vivenciando os 50 anos em 5, diante de uma política internacionalista que dizia para a gente que o subdesenvolvimento é só uma fase para se chegar ao desenvolvimento. Quer se desenvolver? Se modernize. Quer se modernizar rapidamente? Quer se desenvolver rapidamente? Abra suas portas para receber investimentos. E assim o Brasil fez.
Em 1956, a gente vai abrir a construção de Brasília. Quero só lembrar e destacar para vocês, o Centro-Oeste ainda hoje é a região menos populosa do Brasil. Então, o que dirá nos anos 60, pouquíssimo processo de ocupação e povoamento. O que Juscelino Kubitschek fez? Se eu quiser me industrializar, se eu quiser fazer o Brasil se desenvolver, eu vou ter que integrar o Brasil. Eu tenho que unir o Nordeste ao Norte, ao Sul, ao Sudeste e ao Centro-Oeste. A concepção econômica de Caio Prado Júnior, que o Brasil vivenciava ilhas ou um arquipélago econômico, tinha que acabar. Esse foi o relatório final do CEPAL, da Comissão Econômica de Países da América Latina, concluída em 1958, quando Celso Furtado transmite ao senhor Juscelino Kubitschek o relatório. É tanto que nesse relatório, Juscelino Kubitschek vai criar a SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Qual o objetivo? Trazer desenvolvimentismo para o Nordeste, frear o fluxo migratório de nordestinos para o Centro-Sul. Rio de Janeiro, São Paulo estava hipertrofiado, inchado as cidades. Era preciso construir Brasília para levar para o Centro-Oeste, uma região despovoada, uma região praticamente anecômena, uma região pouco atrativa. Se eu levasse a capital política do Brasil, eu iria atrair investimentos. E assim foi feito. Se você bem lembrar, a partir dos anos 60, nós teremos a Revolução Verde no Centro-Oeste. O Brasil começa a modernizar a agricultura. A gente começa a ver a saída de nordestinos, chamados candangos, para a construção de Brasília. Começamos a ver o pessoal saindo do Sul, migrando para Brasília, porque em Brasília agora o Estado estaria favorecendo a formação de latifúndios. Eu sei que alguém vai dizer, mas Fernandes, diante dos anos 60, 50, 60, Juscelino Kubitschek, ele não fez reforma agrária não. Pessoal, não. Na verdade não houve reforma agrária no governo do senhor Juscelino Kubitschek, pelo contrário. Juscelino Kubitschek favoreceu a criação de latifúndios no Centro-Oeste. Quando você pensa hoje em Centro-Oeste, você pensa em gado e soja. Você pensa no arco do desmatamento sul-amazônico. A expansão do gado e da soja tem suas raízes ao final dos anos 50, como medidas do senhor Juscelino Kubitschek. JK, ele já entra no governo pressionado pela primeira reforma agrária da história do Brasil, feita aqui no Nordeste, precisamente em Pernambuco, precisamente em 56, por um cidadão chamado Francisco Julião e Zezé da Galileia, criando-se no Nordeste o primeiro movimento camponês da história do Brasil, chamado de Liga Camponesa Nordestina. Professor, é o MST? Pessoal, é o MST nordestino. Porque quando você fala em MST, Movimento dos Sem Terras, você está falando do movimento de Cascavel, Paraná, 83. A Liga Camponesa Nordestina, ela é criada nos anos 50, em 56, em Pernambuco. Então é diante desse cenário que entra o senhor Juscelino, sob forte pressão dos Estados Unidos. Lembremos que em 1955, a União Soviética do senhor Nikita Khrushchev já tinha criado o chamado Pacto de Varsóvia. As delineações de uma Guerra Fria estavam cada vez mais intensas. Lembremos a Guerra das Coreias de 50 e 53, o primeiro grande conflito da história da bipolaridade mundial. Moçada, então diante desse cenário, o que a gente vai começar a moldar no Brasil? Bom, esse plano de metas, ele tem 5 setores considerados estratégicos. Miquiles falava do setor de alimentação e educação, que seriam os 2 setores sociais. A tentativa de se erradicar o analfabetismo. Moçada, qual era o interesse do senhor Juscelino nessa questão da educação? É simples. O Brasil passará a fortalecer a educação técnica. Professor, por que a indústria e a escola técnica passaria a ganhar forças no Brasil? Por um simples motivo. Eu preciso ter pessoas que possam trabalhar fazendo a manutenção das máquinas e equipamentos importados, ou que faça a montagem dos veículos que chegariam às montadoras ao Brasil. Então eu preciso ter uma educação, pelo menos ensino médio, fortalecida,
para que a gente tenha uma mão de obra técnica mais qualificada. Tranquilo? Bom, se eu estou trazendo indústrias, evidentemente que eu tenho que fortalecer o setor de base. Fernandes, eu não sei o que é a indústria de base. A indústria de base é a indústria que vai produzir, por exemplo, o aço. Certo? A gente já tinha companhia siderúrgica nacional no Vale do Paraíba, em Volta Redonda, Rio de Janeiro, criada em 41, e agora o Brasil financiaria a COSIPA, Companhia Siderúrgica Paulista, estabelecida em Cubatão. Certo? Seria lançado também as bases da Usiminas, usinas siderúrgicas das Minas Gerais. Veja que o Brasil vai fazer grandes investimentos no setor de base. Fernandes, por que a base? Porque a siderúrgica, ela seria básica para a chegada das automobilísticas. Se eu quero produzir carro, eu tenho que ter aço. Então eu tenho que ampliar a produção de aço no Brasil. Fernandes, foi só isso? Não. Grandes investimentos também no setor de energia. O Brasil tinha uma produção de energia, por exemplo, aqui no Nordeste, a Chesf, Companhia Hidrelétrica do São Francisco, foi criada por decreto em 45, entrando em funcionamento a construção a partir dos anos 46 com o senhor Dutra. E ganha força, certo? No governo do senhor Vargas, inclusive a Codevasf, que só foi estabelecida com esse nome em 74, já começou a funcionar em 48. Codevasf era a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Só para você se situar, todo mundo aqui eu acho que deve ter assistido aquela minissérie Amores Roubados, que foi reprisada esse ano. Aquela minissérie Amores Roubados, ela foi toda ela filmada na região de Juazeiro, Bahia, onde a Codevasf transformou o cenário do sertão baiano no mais importante projeto de irrigação hoje da América Latina. A Codevasf, ele fez um Ctrl-C, Ctrl-V numa política keynesiana americana do Vale do Tennessee em 48, que pegou a região desértica e transformou também num oásis de produção, certo? Então é esse o contexto que a gente está falando. Então eu quero trazer em multinacional, ela diz, o que tu tem para mim? E o Vargas, o JK disse, vou treinar a mão de obra técnica para vocês. Vocês vão ter uma mão de obra boa e barata. E ele disse, ok, o que mais que você tem para mim? E JK disse, agora eu tenho mais aço para fornecer para vocês. E ele disse, e agora, o que mais você tem para mim? Energia. Como é que eu vou ter uma indústria sem energia? Então eu tenho que ter investimento no setor industrial. Daí o crescimento das usinas hidrelétricas. E claro, não adianta eu produzir se eu não tiver como escoar a produção. Para tanto, Juscelino Kubitschek, ele vai criar um imenso programa rodoviário brasileiro. Eu disse rodoviário. O Brasil era um país ferroviário, e a partir do senhor Juscelino Kubitschek, nós teremos agora um país rodoviário. Até hoje, 58% de tudo que se produz nesse país depende do setor rodoviário. Por isso que quando aumenta o preço da gasolina e do diesel, tudo no Brasil sofre, inclusive a inflação. Certo? Então a Dilma sobe a taxa Selic para conter a nossa inflação. Por quê? Porque subiu o transporte brasileiro. Subiu o frete, tudo sobe. Juscelino Kubitschek vai transformar o sistema rodoviário brasileiro num processo de... no sistema fundamental, primordial de interligação do país. Detalhe que é também considerado importante. Hoje, a senhora, né, Dilma Rousseff, o governo Dilma está assinando um grande acordo com a China de 53 a 55 bilhões de dólares que os chineses irão investir no Brasil. Vocês sabem onde é que eles vão investir, né? Na infraestrutura. Prova do Enem 2011, caiu uma questão sobre o sistema portuário. Por que o Brasil está perdendo competitividade no mercado internacional? Porque tem um sistema de transporte ineficiente, sucateado, ultrapassado, que encarece os custos de escoamento e produção. Recentemente, nós tivemos aqui a PEC dos portos no Brasil, a tentativa do governo de modernizar a partir de uma privatização. Com o capital dos chineses, o Brasil irá construir uma estrada de ferro que vai interligar Mato Grosso, que já tem a estrada de ferro noroeste interligada ao Porto de Santos, até o Peru, certo? Do Peru, a gente vai modernizar o porto peruano
para auxiliar o Brasil a escoar sua produção para a China. Aí você vai me perguntar, Fernandes, por que o Brasil vai construir uma infraestrutura pensando na China? É simples. China é o principal parceiro comercial do Brasil hoje. Mais de 15% de tudo que o Brasil vende, ele vende à China. Certo? Então o Brasil tem interesse em se aproximar da China. Mas para se aproximar eu tenho que reduzir o preço do meu produto, reduzindo o frete, aumentando a competitividade do produto brasileiro. Está claro isso? Veja há quantos anos o Brasil tinha essa preocupação de infraestrutura. Professor, mas aí vieram então essas multinacionais. Se eu desenvolvo o setor energético, eu vou oferecer energia mais barato para as multinacionais. Eu vou reduzir os custos de produção. Com o transporte, eu aumento a integração. Se eu aumento a integração, eu tenho São Paulo, Centro-Oeste, São Paulo, Ceará, mais próximos. Não é só São Paulo e Ceará. Nós temos, por exemplo, João Pessoa, Paraíba, isso só no governo de Médici, mas a gente vai criar a BR-230, conhecida como a Transamazônica, interligando o Nordeste até a Amazônia. Então, ao ligarmos o país, eu estou integrando e ampliando o mercado consumidor. Se eu tenho uma indústria de base, eu tenho matéria-prima. Então, qual era o raciocínio econômico? Qual era o raciocínio econômico do senhor Juscelino Kubitschek? Primeiro raciocínio, quero trazer multinacional. Para isso, eu vou ter que criar uma política para proteger essa multinacional. Certo? Engraçado que a gente não vai proteger a nossa indústria. A gente protege a indústria que vem se instalar no Brasil. Para isso, ele cria uma infraestrutura, saúde, educação, representará menos de 8% do investimento, o restante em energia, transporte e base. Cria uma infraestrutura com que dinheiro? Miquiles falava, eu tenho dinheiro, evidentemente que não. Então, para isso, a gente vai usar o fundo do BNDES e aumentar a nossa dívida externa. A gente passa a financiar um capital de giro para as pequenas empresas. Por exemplo, a Volkswagen disse, olha, eu vou ao Brasil. O problema é que eu vou gastar bilhões instalando minha indústria. E eu preciso de dinheiro para movimentar a fábrica. Banco do Brasil financiaria essa movimentação. Raciocínio da crise. Mais indústria na cabeça de Juscelino geraria mais emprego. E gerou. Fernandes, mais emprego, mais dinheiro disponível para o mercado. Trabalhadores recebem dinheiro e usam dinheiro comprando produtos. Se todo mundo está com dinheiro no bolso para gastar, o mercado ele vai aumentar o preço dos seus produtos. Aumenta-se o grau de especulação. Se aumenta a especulação, aumenta a inflação. Fácil. Isso é o que a gente chama de inflação por demanda. Quanto mais dinheiro circula, mais caro o mercado pode comprar pelo produto, porque tem mais gente interessada em comprar. É o que acontece, por exemplo, quando a Dilma sobe, por exemplo, a taxa Selic, é para reduzir os empréstimos, para que se reduza a circulação desse dinheiro no mercado, para que ela possa controlar a inflação.